Olá, passando para liberar uma palavra de encorajamento depois de um domingo, né? Que muitos brasileiros queriam ver o futebol brasileiro avançando. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu também sou brasileira. Porém, a Bíblia nos diz algo muito importante em Romanos 8, do 37 ao 39. E eu quero dizer isso em posicionamento por conta de tantas injustiças que eu tô vendo nas redes sociais com relação ao Neymar. Que coisa, né? Essa pessoa, há um tempo atrás, ela se posicionou, né, com relação a querer um pouco mais na vida espiritual. O pai dele, todo dia, né, quando fala com ele, libera uma palavra bíblica na vida desse rapaz, e esse rapaz adere, esse rapaz está começando a buscar a presença de Deus, e eu vejo as pessoas da mídia querendo matá-lo aqui dentro, na alma dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está fazendo tal coisa, não entendeu que ele não joga sozinho. Tem um coletivo. Ele joga no coletivo. E ele entrou nos últimos minutos. E quem escalou dessa forma foi o técnico. Por que vocês não culpam outras pessoas? Mas o ser humano tem a tendência de ser injusto. Mas eu quero liberar uma palavra para você que está triste, brasileiro, ou para você, Neymar. A Bíblia diz em Romanos 8, 37, em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não são as circunstâncias que irá apagar o seu brilho. Não serão as circunstâncias que irão desfazer com toda a história do futebol brasileiro. E eu não falo isso só por conta do futebol, eu falo isso por conta do Brasil, porque eu amo o Brasil. E às vezes, quando eu vejo o próprio brasileiro massacrando o Brasil por causa de um futebol, é como se jogasse toda a história da nação fora. Toda a história do futebol fora, na lata do lixo. Isso é injustiça. Então a Bíblia nos declara que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não se curve às circunstâncias. Isso vale para você que está sendo guiado pelo que as pessoas falam, que está sendo guiado pela negatividade do outro com relação à sua pessoa. Porque nós temos essa tendência a nos guiar pelo que estão achando de mim, de viver atrás de achismos, vãs filosofias e tantas outras coisas que tentam nos tirar da rota, do eixo da vontade de Deus, que tentam nos desanimar, nos fazer parar. Ei, Brasil pode ter perdido uma guerra com relação ao futebol, mas está aí às portas, as eleições do nosso Brasil, do nosso país. E o que faremos com tudo isso? O que faremos com o nosso posicionamento dentro dessa situação que se chama a política do Brasil, do nosso país, que está mal das pernas? O que nós faremos com o nosso voto?
que nós iremos nos atentar para a realidade? Será que nós iremos nos posicionar com relação a essa bagunça que se tornou o governo do nosso país e tantas outras coisas que estão engolindo a nação e trazendo o país para uma decadência terrível? Você, a cada dia que vai no mercado, se você fazia a compra com 500, agora com 1.200, 1.300, fica difícil de trazer algo contundente, vamos colocar dessa forma, para sua casa. Imagina quem vive com salário mínimo. É disso que eu estou falando. Ei, deixa a injustiça de lado, porque o nosso Deus é um Deus justo e Ele condena a injustiça. Esse camarada foi o único que entrou nos últimos minutos e ainda conseguiu fazer um gol. E o ser humano tem a tendência de vir e falar ainda mal dessa pessoa. Isso não é uma justiça? E por Deus ser um Deus justo, eu quero dizer uma coisa para você. Vamos nos posicionar como uma pessoa justa. Vamos entender que nós não temos que brigar entre nós. Nós temos que criar forças para sair dessa situação e ir rumo a outro propósito muito mais importante, que são as eleições brasileiras, que são as eleições de outubro. Ei, acorda, povo, acorda, Brasil. Vamos orar mais e nos posicionar nas urnas. Pedir a Deus a sua intervenção, pedir a Deus o seu mover, pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus levante um exército no país para que possa se voltar para a realidade de que o nosso país está indo de mal a pior e que nós temos que fazer a nossa parte e muito bem feita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos visto muitos países aí em decadência e chegou o tempo de nós fazermos o certo. Então, avante, Brasil! Vamos para cima! Vamos seguir adiante, crendo que Deus diz aqui: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Enxuga as lágrimas. O Senhor é contigo. Não é um jogo que tem que derrubar uma pessoa. Ei, é como a gente se posiciona depois de um resultado. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ei, isso é muito melhor. Estar na presença de Deus é muito melhor. Sermos vitoriosos na presença do Senhor é muito melhor. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando agora de eternidade. Então, erga os olhos para o céu e contempla o que é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza. E saiba de uma coisa: a vida é feita desses momentos aí, de decisões. Qual será a sua postura diante das decisões daqui por diante? Que sejam abençoadas, em nome de Jesus. Um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza. E saiba, somos mais que vencedores em Cristo Jesus.